23 e 24, muito conhecido da igreja, né? Um texto muito conhecido, mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode se sentar glorificando o Senhor. Como eu disse, a glória de Deus aqui é gratuito. Ainda não tem que pagar para dar glória, não. Glória a Deus. Aleluia. E você deve levar a Deus o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão, as suas declarações de amor a Deus. Você tem que entregar para Ele. Não leva para casa não, tá? Entrega tudo para Jesus aqui neste culto e saia daqui leve, levando só a presença dele, a palavra dele. Mas os glória e aleluia, entrega tudo para ele aí, tá? Glórias a Deus. Assim diz o Senhor. A palavra não é do pastor Carrinho, a palavra não é dos pastores que estão aqui, a palavra não é dos irmãos aí, a palavra é de Deus. É Deus que diz. E Deus diz nesta noite: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Essa palavra gloriar não significa vangloriar, orgulhar, né? Não se orgulhe, né? O sábio na sua sabedoria. Primeiramente porque o orgulho ele precede a queda e a altivez de espírito a ruína, né? Então o crente não deve se orgulhar por nada. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos a Deus, né? Muitos de nós chegamos na igreja aqui só pó da bagaceira, como dizem por aí, né? Chegamos na igreja sem nada, alguns viciados, alguns casamentos destruídos, algum terrivelmente pecador, e Deus nos deu um banho com a sua graça, com o seu sangue, nos fez santos, nos regenerou, nos fez nascer de novo. E hoje quem olha para você fala: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Mas não era assim no passado. No passado não era assim. Alguns de nós no passado me olhavam e falavam: isso é uma treva, isso aí é insuportável, isso aí... Eu me lembro de quando eu sou aposentado da PM, eu era bombeiro e tinha colega que falava assim: esse camarada aí não tem jeito, não, isso aí atenta contra a moral da gente com as brincadeiras. Eu era menino, né, que eu me converti com 21 anos, mas entrei na polícia militar no corpo de bombeiro com 19 anos. E quando estava no meio dos colegas era terrível. Pensa num moleque malandro, brincalhão, ofendia, as brincadeiras ofensivas. Os colegas falavam: isso aí não tem jeito, não, isso aí é terrível. Mas Jesus me encontrou e me lavou o seu sangue e fez de mim um dirigente de mocidade no começo, e foi trabalhando na minha vida, e foi transformando, santificando, tirando coisas ruins, colocando coisas boas do seu Espírito, da sua palavra, coisas do alto, coisas do céu, coisas de Deus na minha vida. E aí Deus foi transformando. E aí hoje quem olha para mim às vezes fala assim: mas não é possível, não é a mesma pessoa. Quando eu cheguei no corpo de bombeiro, depois de ter aceitado Jesus, de Deus ter feito o início, né, a regeneração, os colegas olhavam para mim, às vezes embriagados, e falavam: o que aconteceu com esse cara? Não é possível. O que aconteceu com esse camarada? Aleluia. Aquele que falava palavrão, xingava, de repente chega e só fala da Bíblia, da palavra de Deus, do louvor a Deus, com o violãozinho, tocando e cantando hino. E os camaradas ficam sem entender. Mas é coisa de Deus, é coisa do céu, não é para entender mesmo. É só quem passa e sabe o que é o novo nascimento. O prazer de uma pessoa nascida de novo é as coisas do céu. Você já ressuscitaste com Cristo, diz Paulo, né, os Colossenses: buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós buscamos as coisas do alto, não buscamos mais as coisas da terra. Essas coisas ficaram para trás, né? Tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória ao nome do Senhor. Então nós não podemos nos orgulhar de nada, porque tudo vem
vem de Deus, irmãos. Tudo, a vida vem de Deus. Você nasceu, foi gerado no ventre da sua mãe porque Deus quis. Quantos não se tornam abortos? Quantos não chegam nem a ser gerados? Quantos não são abortados pela própria mãe? Quantos não morrem por um aborto espontâneo? E tantas coisas mais. Mas Deus te deu vida, Deus te trouxe a vida. Tudo que nós temos já começa pela vida, veio do céu. Toda boa dádiva, diz a Bíblia, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que temos e somos vem do alto. Por isso, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Há pessoas que se acham tão doutores, né? Tão entendidos, tão sábios, que menosprezam os pequeninos. Pisa, não gosta de estar junto. Uma vez, eu me lembro quando era mais novo, que Deus vai ensinando a gente. Eu estava ali no Piratininga e nós orávamos de manhã e íamos ler a Bíblia. Depois da oração, um capítulo da Bíblia, cada um lia um versículo. E às vezes tinha um irmãozinho que tinha uma dificuldade para ler. Alguém que tem um pouquinho mais de facilidade, às vezes fala, poxa vida, por que você não quer ler, né? Para que está aí lendo, você não sabe nem ler e tal. Mas quando eu estava ali nessa leitura da Bíblia, depois da oração, o Senhor falou para mim assim: é no meio desse povo que eu gosto de estar. Glória, aleluia. Veja, irmãos, que Deus não escolheu muito doutores, muito sábios segundo o mundo, mas a nossa vocação, Deus escolheu que a Bíblia chama as coisas loucas deste mundo, as coisas vis e as que não são. É eu e você, que para o mundo não somos nada, mas para Ele nós somos valiosos. Ele comprou com sangue, derramou seu sangue na cruz, pela tua e pela minha alma. Para Ele, você e eu temos valor. O mundo não dá valor, mas você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Mas não se glorie, não se exalte o sábio na sua sabedoria. A sabedoria deste mundo, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 31, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Os homens, pela sua sabedoria, não conseguiram entender a Deus pela sua sabedoria. Então você observa que um professor de universidade, um doutor, né, da universidade, ele às vezes não consegue entender a nossa fé. Eu vi um filósofo, aquele Leandro Carnal, os irmãos já devem ter visto no YouTube, na rede social, ele aparece muito, é uma pessoa considerada um dos principais filósofos aqui do Brasil. Ele, aquele Mário Cortella. São os três, eles são os bambambam da sabedoria, da filosofia, né? Deste mundo, fazem palestras pelo Brasil afora. E esse Leandro Carnal, ele disse: olha, eu sou ateu. Ele disse que ele é ateu, mas ele gostaria de entender o que acontece. Ele queria ter essa fé que nós temos. Ele disse que a pessoa chega numa igreja, vida destruída, casamento destruído, viciado, alguns com problemas psiquiátricos, loucos, e de repente aquela pessoa está ali limpinha, arrumadinha, cheirosinha, Bíblia de braço no braço, casamento renovado, emprego, porta de emprego aberta. Ele não consegue entender a fé, porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Deus dá sabedoria do céu para os humildes, para os pequeninos. Foi o que Jesus disse na sua oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Louvado seja o nome do Senhor. Somos nós as criancinhas de Deus. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Por isso eles não conseguem entender, irmãos. Para eles, Cristo crucificado ser o motivo de salvação, para eles é loucura. Para nós que somos salvos, nós entendemos muito bem que ali na cruz foi dada para nós a nossa vitória. Ali quando Jesus disse: está consumado, oh glória, ele disse que estava consumado, a porta aberta do céu para nós. Mas eles não conseguem entender isso. A palavra da cruz para eles é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1. Então Deus tornou a sabedoria deste mundo louca. Os homens não conseguem compreender, os homens não conseguem entender. Os homens não conseguem entender uma pessoa em estado terminal, daqui a pouco está aqui dando testemunho que estava lá nas portas da morte, o Senhor o levantou. Mas Davi diz: tu que me levanta das portas da morte. Nós conhecemos, nós entendemos, nós compreendemos
Mas a sabedoria deste mundo Deus tornou louca. Por isso diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não é o canudo que importa. Vai tentar expulsar um demônio com um canudo de doutor em filosofia. Vai lá tentar para ver. Vai tomar um couro, né? Vai ser igual os filhos de Cefa, né? Glória a Deus. Mas vai lá um irmãozinho humilde que às vezes não sabe nem ler. Não é, irmão Messias? Às vezes não sabe nem ler. Quando o demônio vem, ele fala: eu sei que não dá para mim. É porque ele vê quem vem junto, quem vem do lado. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque Deus tornou a sabedoria deste mundo louca. Mas a sabedoria que nós temos e buscamos é a sabedoria que vem do alto, que a Bíblia diz que é pura, tratável, né? Cheia de paz, né? Esta é a sabedoria que nós buscamos. Está lá em Tiago capítulo 3, versículo 13 a 17, fala sobre essa sabedoria que é a nossa e que nós buscamos. Tiago 3, 13 a 17 fala sobre isso. Só no versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois tratável, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a nossa sabedoria. E o próprio Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, aleluia, e não o lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem, e receberá do Senhor alguma coisa. Então temos que pedir com fé e crer. E a sabedoria, Salomão diz, ela entrará no seu coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque a sabedoria deste mundo Deus tornou louca, mas a sabedoria do alto, ela vem de Deus. E nós somos, a Bíblia diz, o povo mais sábio da terra. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse de manhã na escola dominical, eles mesmos testemunham que a sua rocha não é como a nossa rocha. Eles mesmos são juízes, diz. Está lá em Deuteronômio, Moisés escreveu no seu cântico, no último cântico de Moisés, ele disse que eles mesmos sabem que a sua rocha não é como a nossa rocha. Eles são juízes disso. E quando você trabalha com alguém, pode ser um doutor, sábio como for, que tem um aperto em casa, um aperto na família, quem que ele procura? Irmão, o crente, pede oração para sua igreja. Ora por mim. Esses dias atrás eu estava aqui nessa salinha, sentado, ele ligou para mim, um major de bombeiro, lembrou de mim, falou assim: olha, o coronel fulano vai passar por uma cirurgia na cabeça, é muito delicado, muito difícil. E eu estava aqui pensando e lembrei de você, falou para mim. Glória, lembra de Jesus, eu vou orar por ele, nós oramos. Aí depois falou: olha, passou pela cirurgia, correu tudo bem, oh glória a Deus, aleluia. É assim, irmãos. Pode ser grande como for, na hora da tribulação, na hora do aperto, na hora da angústia, procura um pequenino de Jesus, porque sabe que a mão que, aleluia, que cuida de nós, é a mão poderosa, que sustenta os planetas nas suas órbitas, que sustenta o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles há. Ele sabe disso. É a sabedoria de Deus, eles veem em nós, pode ter certeza. Aquele vizinho que vive bêbado, brigando, xingando, falando palavrão, e olha e contempla o crente com a boca santa, não ouve falar nada na casa dele, não ouve xingar, não ouve guerra, não ouve intriga, não ouve briga, não ouve essas coisas que denigrem o Evangelho. Eles olham e falam: aqui tem alguma coisa diferente, nesta casa tem algo diferente, e eu quero isso para mim. E quando o aperto vem, ele vai lá no muro, lá bater na porta do crente e pedir oração. Uma vez um certo cidadão vizinho meu, há muitos anos atrás, ele quebrou uma telha minha, e eu ia buscar areia, ele jogou as telhas no meu quintal, estava no quintal que era dele, ele tinha comprado terreno, não falou comigo para me tirar, umas telhas, ele estava construindo, e eu deixei as telhas dele, não falou nada. Mas aí ele queria colocar uns cavalos, umas coisas no terreno, e jogou minhas telhas de qualquer jeito, quebrou uma, e eu ia buscar a carriola de areia, passava, tem até hoje isso aqui, passava um arame farpado, eu olhava para o céu e reclamava só para Jesus, não falei nada para ele. Esse homem, Deus tocou no estômago dele, ele passava na frente da minha casa assim, foi definhando, emagrecendo, não conseguia comer. Aí um dia ele estava no quintal do lado, eu falei que chamava, tinha apelido de galego, eu falei: o que aconteceu com você, galera? Eu achei que estava até mais, tão magro que estava. Ele falou assim: olha, tem um negócio no estômago, eu não sei o que é, e nada que eu como para, nem um chazinho que eu tomo não para.
Aí eu falei para ele: se você crê que se eu orar por você, Jesus pode te curar? Oh, aleluia, glória, como nosso Deus é lindo, irmãos. Ele falou: eu acredito sim. E eu entrei para o quarto e falei: Senhor, se foi porque eu reclamei, oh glória, se foi por isso, Senhor, cura ele, eu perdoo ele de coração, aleluia. Daqui a pouco o homem estava comendo de novo, engordando. A Sandra conhece, ela esteve lá, foi vizinha. O homem começou a engordar de novo, fortalecer, se alimentar de novo, porque Deus cobrou por mim. Eu não pedi para Deus cobrar, mas eu reclamava, olhava, eu machucava a mão e falava: oh Jesus, olha a situação. E o Senhor tocou nele. É assim que nosso Deus age. Ele é o Deus que nos defende. Você pode ser assim comigo? Eu tenho um Deus no céu que me defende. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas não se glorie o sábio na sua sabedoria. O homem não deve gloriar-se também nas riquezas. Não se glorie, diz aqui também o versículo, o rico nas suas riquezas. Por que, irmãos, que não podemos nos gloriar nas riquezas? Porque a riqueza passa, irmão. Riqueza passará. Tudo aqui nessa vida passará. Primeira riqueza passageira. Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 19 a 24: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e o sangue dos ladrões minam e roubam, onde nem a traça, nem ladrão, nem ninguém pode roubar. Ajunta para você tesouro lá no céu, é o que Jesus está dizendo. Então não se preocupe, não se glorie. Eu sei que nós aqui, na nossa congregação, creio que nenhum aqui é rico a ponto de se gloriar na riqueza. Mas aonde tem um crente que seja rico, bem sucedido, próspero, não se glorie nas riquezas, porque isso aí vai passar. Vai ficar tudo aí, irmãos. Daqui a pouco nós estamos indo embora e tudo fica. Elas são passageiras, primeiramente. É Deus que nos dá a riqueza para nós desfrutarmos dela, né, com ações de graça. O Salmo 20 diz que eles confiam nos carros e cavalos, mas nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles encurvam-se e caem, porque a esperança e confiança deles está na riqueza, está no ouro, está na prata. Mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Não se glorie na riqueza, a traça e a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. O homem vai embora e nada pode levar. Está lá em 1 Timóteo 6, 7, 8, vamos ler? Eu anoto, irmãos, porque a memória já não é igual quando é novo, né? Já fica mais velho, a memória vai diminuindo. Acho que tem que trocar o pente de memória, né? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Tendo com que cobrir, o que comer, o que se vestir, já devemos estar contentes, porque você não trouxe nada para este mundo. Você não trouxe. Você lembra como você nasceu? É verdade que a gente era muito novinho, às vezes não lembra, né? Mas você já viu outras crianças nascer. Você viu como eles vêm? Peladinho, né? Chorando, nem a barriguinha cheia não veio. Ele chega com a barriguinha vazia, gritando, chorando, né? Fazendo escândalo. Nós nada trouxemos para este mundo, e do mesmo jeito nós vamos embora dele. Então não se glorie em riquezas. Não ponha a sua confiança em riqueza. Ponha a sua confiança no dono do ouro, da prata, do céu, da terra, de tudo quanto neles há. Coloca a sua confiança somente em Jesus. Glória a Deus. O homem não deve se gloriar na sabedoria, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O homem não deve se gloriar nas riquezas, não se glorie os ricos nas suas riquezas. E o homem não deve gloriar-se na sua força. Eu já fui uma pessoa que se gloriava na força, irmãos. Era muito forte quando era novo. Desde menino, uns 16, 17 anos, eu comecei a fazer musculação. Eu tinha a revista daquele camarada que fez o Conan, Arnold Schwarzenegger. E eu segui os ensinamentos dele, logicamente nunca usei bomba, anabolizante, essas coisas, mas comi monca lá e puxava peso. Eu chegava numa esplanada onde faz esses trilhos de trem, quando era moleque, 17 anos, eu levantava aqueles dormentes que põe debaixo do trilho, colocava nas costas sozinho, levantava, andava e jogava ele longe. Era muito forte, levantava o carro, colocava em cima de calçada. Eu cheguei a pegar um tronco de uma árvore, tá aí minha cunhada, a casa do meu sogro, ele cortou uma árvore na frente do bairro.
Estudou uma meia dúzia de membros lá para catar a árvore e colocar em cima da calçada. Eu falei para meu cunhado, se você levantar só a ponta dela para mim, querido, lá embaixo, eu levo ela sozinha lá para o fundo. E fiz isso. Levantei, coloquei no ombro, levei lá para o fundo, joguei no chão, tem super barulhão. Aí precisou meu sogro e meus dois cunhados para levantar e colocar dentro do buraco. Eu tinha uma força tremenda, irmãos. Era bombeiro, subia na altura, subia naquela escada magírica, descia escorregando. Brincava, subia naquela caixa d'água para esconder do sargento de dia, correndo. Com 36 anos eu fui fazer um curso de cabo lá. Eu já tinha mudado muito, já tinha casado, já era bem mais velho. Fui subir naquela caixa d'água, subi, que cheguei lá em cima, parece que aqueles ferros iam soltar, medo. Hoje eu não subo nem no... que nem disse o certo pastor, não pede uma xixi. Hoje eu não subo. Subi numa cadeira para trocar a lâmpada e ainda subo, mas não me manda subir em altura, não subo. Não me manda fazer força com coisa pesada mesmo, que já não faço mais também. Já não consigo dar conta, já estou beirando os 60, então a coisa vai mudando, né? Mas não se glorie na sua força, porque ela passa, ela vai embora. A pessoa pega uma enfermidade, ela se acaba. Era aquele homem forte, eu vi nessa época da Covid, jovem que fazia musculação, muito forte, musculoso, se acabou. Virou um palito na roupa, levou sorte de sobreviver, né? Porque alguns morrem, né? Mas ficou acabado, arrasado. Se acontece um acidente de carro, ou qualquer tipo de acidente vascular cerebral, onde está a força do homem? Por isso, irmão, não se glorie na sua força. Você pode ser forte como for, forte de verdade é o Senhor, é o nosso Deus, é aquele que tem salvação para te dar. Mas nós somos fracos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não se glorie. Eu sou um cara forte. Eu enfrento a multidão. É nada. É nada. Um pernilonguinho desse tamanho te derruba no ticão, derruba o camarada e deixa o camarada dias e dias deitado aí, acabado, não consegue comer, não consegue beber, arrasado. Não se glorie forte na sua força. Glória a Deus. O tempo se encarrega de nos enfraquecer. Eu tenho certeza que os irmãos aqui, o irmão Timóteo, mesmo que o Timóteo ainda trabalha na roça, ainda faz serviço de pedreiro com quase 80 anos. Mas quando era mais novo, muito mais, né? Muito mais. Hoje já tem muita coisa que ele já não faz igual fazia. Esses dias o senhor caiu, né? O senhor falou comigo. Esses dias eu vou fazer um serviço lá e caiu. Já não é, a destreza já não é a mesma. Já não é. Não se glorie, porque a vida, o tempo se encarrega de acabar com a força. A força que nós temos hoje, amanhã, ela será bem menor. E mais a maioria que é de idade, a maioria aqui na congregação, já sabe disso que eu estou falando, já passou por isso. Já foi forte, já foi ágil, e hoje é bem mais lento, bem mais devagar. Mas a Bíblia diz que Deus não se compraz na força e nem na destreza, na agilidade do varão. Ele não se compraz. O prazer dele está naquele que teme a Ele, naquele que ama Ele, naquele que o serve de todo o coração. Então, o tempo encarrega de enfraquecer. Uma doença leva toda a força embora. Um acidente acaba com toda a força do homem e ele não tem mais força nem para se levantar. E a Bíblia fala, né, Eclesiastes capítulo 12, né? Os guardas da casa enfraquecem. Os roedores, que são os dentes, já não tem quase, né? Tudo ali vai acabando, irmãos, porque o homem vai à sua eterna morada, e os pranteadores irão chorando pela praça, não é? É o que diz na Eclesiastes. Salomão diz, com muita sabedoria e propriedade, a comparação dele ali, ele compara as coisas materiais com o corpo, e vai enfraquecendo, vai se acabando, vai acabando a agilidade, vai acabando a força. É isso que acontece na vida de cada ser humano na terra. Então não se compraz, não se glorie, não se orgulhe, porque eu sou muito forte. Não é não. Forte é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia das pessoas que colocaram a sua confiança. O homem deve se gloriar. Está aqui no mesmo versículo que nós lemos. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Glória. Se os irmãos observaram o rei Davi, por exemplo, Davi conhecia Deus. Quando o gigante afrontava Israel, o povo de Israel não conhecia Deus. O povo teve medo do gigante. O povo achou que o gigante, talvez os deuses dos filisteus, fossem maior do que o Senhor. Mas Davi conhecia Deus. Davi chegou para o gigante e disse: olha, tu veio contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo
mesmo eu arrancarei a tua cabeça, multiplicarei os corpos no arraial dos filisteus, darei as aves do céu e as feras da terra, e toda esta gente, toda esta terra saberá que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhecia Deus, irmão. Davi conhecia Deus. Davi sabia que Deus não ia deixar ele sozinho naquela guerra. Davi sabia que aquela guerra era em honra ao nome dele, porque quando ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Você afrontou ele, você afrontou a Deus, não é o povo, não sou eu, você afrontou ele. Aleluia. Davi sabia que Deus não ia deixar sua honra na lama. Deus ia buscar e resgatar sua honra e provar e mostrar que ele é Deus, que há Deus em Israel. Aleluia. Davi conhecia Deus. Outro personagem bíblico que conhecia muito bem o Senhor era Jó. Mas sabe pelo que Jó passou? Até a própria esposa chegou a dizer: olha, abandona, larga a mão desse Deus, você não pode. Tem jeito não, glória. Mas Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque Jó sabia que em Deus há misericórdia e que aquele que espera no Senhor jamais será envergonhado, irmão. Jó sabia disso, por isso Jó confiava em Deus, a despeito do que ele estava passando. Jó tinha em seu coração certeza de que Deus se levantaria em seu socorro, porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ainda verei ele na minha carne, eu o verei. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem essa confiança em Deus? Glória. Você conhece a Deus, o Deus de Jó, o Deus de Davi? Aleluia, Deus. Glória. O Deus de Eliseu. Quando o rei da Síria manda Naamã para ser curado da sua lepra, ele manda uma carta para o rei: ó, estou enviando meu servo, general Naamã, para tu curares, restaurares da sua lepra. O rei rasgou o vestido e foi para o povo e falou: olha, você está buscando ocasião contra mim, sou eu Deus para curar esse homem. Eliseu ficou sabendo que o rei tinha rasgado a veste, disse para ele: rei, deixa ele vir a mim e saberá que há Deus em Israel. Glória! Como é lindo, irmãos, uma pessoa que conhece e confia no seu Deus. Aleluia! Eliseu não falou para o rei: pode ser que o Senhor cure. Não, deixa ele vir a mim e saberá que há Deus em Israel. Ele conhecia o seu Deus, sabia que Deus não ia desampará-lo, sabia que Deus não ia deixar ele envergonhado, sabia que aquele que conhece a Deus, Deus também o conhece, também é conhecido dele. Aquele que conhece o Deus do céu, meu irmão, é conhecido lá no céu também. Glória. Quando você confia em Deus de todo o seu coração, você é conhecido lá no céu. E é o que acontecia com Eliseu: deixa ele vir a mim e saberá que há Deus em Israel. E Naamã chegou, os irmãos conhecem a história: mergulha 7 vezes no Jordão e a tua carne se restaurará como a carne de um menino. Naamã questionou, mas o seu servo disse: se ele te pedisse para fazer alguma coisa muito maior, você não faria para se curar? O que é para 7 mergulhos? Já estamos aqui em Israel. Mergulha aí 7 vezes, vamos ver o que acontece. Mergulhou 1, 2, 3, 4, na 7ª vez, aleluia, a sua carne se tornou purificada, igual a carne de um menino, porque Eliseu confiou no seu Deus. Eliseu conhecia o seu Deus. Aquele que se gloriava, glorice nisso em me conhecer. Paulo também conhecia o Senhor. E Paulo diz lá na primeira carta de Timóteo, no primeiro capítulo, não recordo o versículo, eu não anotei. Ele diz assim: porque eu pensei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Aleluia! Você sabe em quem tem crido, irmão? Você sabe que Ele é poderoso? Você sabe que o seu depósito, a sua alma, a sua salvação está na mão dEle? Aleluia! Até aquele grande dia. Você conhece este Deus? É o mesmo Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, irmãos. Aquele Senhor Jeová da Antiga Aliança é o Senhor Jesus da Nova Aliança. Aleluia! Os irmãos que não sabem disso, tem que estudar a Bíblia, tá? O Senhor Jeová da Antiga Aliança é o Senhor Jesus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Não mudou, é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. No Velho Testamento, Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus. No Novo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Aleluia. Não mudou, não muda. O que muda é o homem. O que muda é a confiança, é a fé. Uns confiam em carros, outros em
levado, mas há também aqueles que confiam no nome do Senhor nosso Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aquele que se gloriava no início em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Os homens hoje podem até não querer, não aceitar, pode ser ateu, pode ser o que for, mas os homens saberão que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Somente alguém que é Senhor pode fazer todo joelho se dobrar diante dele. E a Bíblia diz mais: na terra, no céu e ainda nas profundezas, todo joelho se dobrará diante dele. Aleluia. Nos céus, então, irmãos, anjos se prostrarão diante dele, demônios se prostrarão diante dele. Louvado seja o Senhor. Os ímpios, os grandes da terra, os reis da terra, os grandes imperadores e reis dos impérios passados que dominaram o mundo, que fizeram miséria na terra, todos eles se prostrarão diante do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que Ele é o Senhor, que faz beneficência. Beneficência é benefício, irmão. O salmista diz no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Os benefícios de Deus são tantos que a humanidade deveria ser um pouquinho mais grata a Deus. Os benefícios são demais, são muitos. A água que nós bebemos, o ar que respiramos, o alimento que alimentamos, as vestes que vestimos, a brisa quando está calor, o frio, tudo são benefícios de Deus, irmão. Como é maravilhoso. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube que tratam da natureza. E eu estava assistindo um vídeo com a minha esposa na Suíça, a coisa mais linda, lugar lindo. E lá, uma montanha gigante, as casas tudo embaixo, e lá de cima descia 2 cachoeiras. E eu fiquei falando para minha esposa: mas como Deus é tremendo, né? Da onde que veio? Lá do alto da montanha a água, né? A gente vê a água no fundo do poço, a gente busca lá embaixo, mas lá a água vem da montanha. A água nasce lá em cima. Eu não sei se Deus manda ela subir do chão até na montanha para descer. Eu não sei o que acontece, irmãos, mas é um mistério de Deus, e Ele faz esse tipo de coisa. Aquela vila é abençoada, é beneficiada. Só isso aqui que a Bíblia diz: faço beneficência, juízo e justiça na terra. A terra, irmãos, desfruta da bondade de Deus. A fotossíntese, eu falo muito com a escola dominical. A fotossíntese, as plantas respiram o nosso gás carbônico que nós soltamos e devolvem oxigênio para nós. A chuva leva a água lá para o céu e derrama sobre a terra e beneficia lavouras e plantações, e o homem se alimenta e muitas vezes nem lembra e nem agradece. Todos os rios correm para o mar. Falei hoje de manhã na escola dominical, e contudo o mar não se enche. Oh, irmãos, a terra desfruta dos benefícios. Ele é o Senhor que faz beneficência na terra. Quantas bênçãos! É o hino que diz: conta as bênçãos, vocês podem contar? Aleluia. Hás de ver surpreso, diz lá o hino, o quanto Deus já fez na sua vida. Se todos nós fôssemos contar as bênçãos que já recebemos de Deus, nós não teríamos tempo num culto como esse para contar. Não teríamos tempo, irmãos. Eu mesmo tenho milhares de bênçãos para contar, né? Eu tenho muitas bênçãos para contar. Muito grato a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus. Salvação, é profissional, é na família, é tantos benefícios que o salmista estava coberto de razão quando ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça, porque temos a tendência de esquecer. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça daquele momento que você estava aflito e o Senhor te socorreu. Não esqueça daquele momento que você estava enfermo e o Senhor te socorreu. Não esqueça daquele momento que na tua despensa não tinha o que comer, mas Deus providenciou alguém para levar para a tua casa. Eu já passei por isso. E pessoas chegarem com dinheiro no bolso e falam: não, ordenou. E eu precisava exatamente daquela quantia. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. No momento que você estava aflito e você clamou, o céu te ouviu. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o Senhor que faz beneficência na terra. Ele faz beneficência na terra. E nós devíamos ser muito mais agradecidos por tudo que recebemos das suas mãos. Você quer agradecer esse Deus? Aleluia! E Ele faz juízo e justiça na terra também. Quando nós reconhecemos isso, né? A justiça de Deus, ela acontece, às vezes não no tempo nosso, mas no tempo dele.
Mas Deus é justo, irmão. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. O mal e o bem. Todo o bem que nós fizermos, a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós ceifaremos, nós colheremos todo o bem. Mas a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Então o mal também vai receber a sua justa retribuição. O salmista diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Amaste a justiça, está no Salmo 47, e aborreceste a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te encheu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Você pode dizer amém? A base do trono de Deus é juízo e justiça, e dessas coisas Deus se agrada. Amém? Glória a Deus. É disso que Deus se agrada. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque quando reconhecemos isso, ele diz: destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Começa os dois versículos dizendo: assim diz o Senhor, e conclui dizendo: diz o Senhor. É para ninguém ter dúvida de quem é que está dizendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos passar os avisos, nós já vamos orar e estaremos encerrando. Um pouquinho antes do tempo, mas é melhor antes do que depois, né? Glória a Deus. Começamos